Estimado Padre Christian, mais uma vez obrigado a todos vocês. Eu começo chamando a atenção para um ponto muito interessante no Evangelho. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus mostra na sua humanidade que o choro não é simplesmente um derramar de lágrimas, porque além do choro ele ficou comovido. E as pessoas que viram disseram assim: vejam como ele amava o Lázaro. Isso significa o quê? Significa que para amar não precisa eu simplesmente dizer eu te amo, mas eu tenho que mostrar que amo com as atitudes. E qual foi a atitude de Jesus? Trouxe a vida novamente a Lázaro. Quem ama vai sempre fazer alguma coisa e mostrar com atitudes que ama, por menor que seja. Infelizmente hoje na nossa cultura do descartável, dizer eu te amo virou até uma expressão meio que vulgar, porque todo mundo fala eu te amo para todo mundo. Que história é essa? Primeiro, eu só posso amar aquilo que eu conheço. Que eu digo aos nossos jovens que muitas vezes vão nas baladas da vida, conhecem alguém e diz eu te amo. Sabe nem mentir, né? E a mamãe que lava, passa, cozinha, faz tudo por ele, chora, sofre, ele nem diz eu te amo para ela, às vezes faz é cobrar e se irritar com a mãe. Que mostra em atitudes que ama como as coisas estão. Aqui, hoje, olhando esse Evangelho e vendo que o amor, ele exige atitude, nós podemos dizer que Deus continua mostrando atitudes de quem ama para todos nós, e nós ainda não entendemos isso. Aqui, eu apresento para vocês o nosso jovem beato Carlo Acutis, que com certeza vocês já ouviram muito falar. Um jovem que morreu em 2006 e 13 anos depois já é beato. E o que nós podemos tirar dessa lição de vida desse jovem de 15 anos? Que amar é possível e que acima de tudo a tradução desse amor se dá num caminho de santidade. Alguém me perguntava, ontem um dos jovens me perguntou assim: padre, quem comete o pecado pode ser santo? Aí eu chamei esse jovem e falei assim: eu vou te dizer uma frase de um santo, se você compreendê-la, de um santo muito difícil de compreender, é tanto que ele tem poucos devotos, porque ninguém quer ler nada sobre ele, chama Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: não há santo sem passado, e não há pecador sem futuro. Vou repetir: não há santo sem passado, e não há pecador sem futuro. Aí o jovem, você entendeu? Eu entendi, padre. Significa o quê? Que eu posso estar no pecado hoje e amanhã me converter e ser santo. Isso mesmo. E se você é santo é porque você teve um passado, e que nem sempre foi um dos melhores, inclusive de Santo Agostinho. Porque nós temos uma ideia muito rotulada de santidade, caricata, de que ser santo tem que ter um jeito. Como muitas vezes as pessoas dizem: nossa, você não tem jeito de padre. Como que é o jeito de padre? Você não tem cara de padre. Tem cara de quê, meu filho? Não é, padre? Às vezes falam isso com a gente, né? Ah, porque você tem um topete, tem um cabelo grande? Ué, mas a minha vocação não está no cabelo? Está no meu ser. É verdade, padre, a gente pode ser santo. Sim, porque a santidade é um chamado de Deus, que fez a mim, ao Padre Christian, a mamãe dele, a todos vocês. O problema é que ninguém quer responder esse chamado. Aí o nosso jovem beato Carlo Acutis respondeu. E o Carlo foi o santo. Tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Vocês já ouviram isso? Nem Jesus conseguiu fazer milagre em Nazaré, na sua cidade. Mas Carlo foi o inverso. Ele fez milagre primeiro em casa.
Porque embora sua mãe e seu pai fossem católicos, mas não eram praticantes, ele os converte a viver a fé católica. Por quê? Porque o Carlo abraçou a santidade. E com 7 anos de idade, ele fez a primeira comunhão. E ali, quando comungou, disse assim: Senhor, de hoje em diante, nunca mais eu vou faltar à missa, porque a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E de hoje em diante, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Gente, uma criança de 7 anos que diz que o seu projeto de vida é estar sempre com Jesus, meu Deus. E com 7 anos o Carlos já tinha lido todo o catecismo da igreja, já sabia tudo da doutrina e ficava provocando a Dona Antônia, fazendo perguntas para ela e ela não sabia responder. Foi lá no pároco e disse: o Carlos fica me fazendo pergunta. Ela: Dona Antônia, a senhora vai ter que estudar. E Dona Antônia foi estudar teologia, hoje é uma excelente teóloga. O Carlos fazia pergunta e ficava rindo, porque ele já sabia a resposta, era só para provocar a mãe. Hoje a família vive plenamente o carisma do Carlo. Posso dizer isso porque morei 1 ano com eles ali no dia a dia. Além das pastas maravilhosas que Dona Antônia fazia todo dia, um prato diferente para mim, que fazia ciúme no marido, porque ele até disse: vou trazer o Padre Fábio para morar aqui direto, porque todo dia a Antônia faz uma pasta diferente. Até o pai do Carlos estava com ciúme, olha só. Aí a Dona Antônia disse assim: mas Andréia, mas é um sacerdote, tire corda, que Carlos amava tudo em sacerdote. Carlos amava todos os padres, porque os padres dão para a gente o bem maior, a Eucaristia. Aí o povo pensa que para agradar a gente tem que dar comida, né? Não é diferente na família do Carlos não, meu Deus do céu. Mas gente, o que Carlos fez foi ser católico de verdade. E o que falta para a nossa juventude? Serem católicos de verdade. Não o católico light, diet. Falta ser católico de verdade. Mas para ser católico de verdade, eu preciso conhecer a minha igreja. Eu só posso amar o que eu conheço, gente. Eu nem vou perguntar aqui para vocês, eu nem sei quantificar quantas pessoas tem aqui, eu nem vou perguntar, nem vou pedir para vocês levantarem o braço, porque eu sei que todo mundo aqui já leu o catecismo da igreja. Né? Todos já leram. Ave Maria, se não tivessem lido, né? E o Carlos, com 7 anos, conhecia tudo. Por isso que ele amou muito a igreja, e por isso que ele queria ser santo, não dizendo que queria ser, mas com a própria vida. Mas com a própria vida. Carlos vivia com notebook conectado à internet, tanto é que o Carlos é candidato a patrono da internet. E ele ficava toda hora, nas vagas que ele podia, pesquisando. E ele fez uma pesquisa maravilhosa sobre os milagres eucarísticos no mundo existentes. Porque quando a gente ama uma coisa, a gente quer que as pessoas sintam esse amor também. Quantas vezes a gente vem à missa, parece que está indo para qualquer lugar. Carlos tinha claramente: ir à missa é ir ao Calvário. É solidarizar-se com o Cristo. E nesse momento da celebração da paixão, que nós estamos próximos a vivenciar, fazer memória, ir à missa, a gente tem que renovar esse sentido, que é ir ao Calvário. E Carlos, quando ia à missa, com certeza ele fazia disso o seu momento ápice, porque ele disse: é a forma mais rápida de chegar ao céu, é pela Eucaristia, não tem outra. E nas suas pesquisas ele descobriu quase 200 milagres que nem eu como padre sabia que tinha. Também pesquisou sobre os títulos de Nossa Senhora, porque o seu grande amor era Nossa Senhora. Aí o Carlos disse assim: se eu não conseguir chegar pela Eucaristia ao céu, tem uma outra forma de chegar ao céu, rezando o terço todo dia, porque o terço é a minha escada para o céu. Gente, isso é de uma profundidade. Nós estamos falando de um adolescente dos nossos tempos, que não fez nada mais do que ser católico de verdade, porque assim como o Carlos, o católico que não ama a Eucaristia e Nossa Senhora, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas tudo isso foi fazendo com que Carlos transformasse a sua família. A sua família.
E hoje nós vemos o que nas nossas famílias? Indiferentismo, falta de diálogo, discórdia e falta de oração. As nossas famílias não rezam mais. É por isso que são presas fáceis das ideologias, são presas fáceis das ciladas do demônio que aí está, decidido a acabar com as famílias. Decidido. Filhos depressivos, quantos suicídios estão acontecendo? Por que será? Porque a família já não é mais a referência que os sustenta. São tomados por um vazio tão profundo, que são incapazes de perceber o amor. E ainda tem pai e tem mãe que quer ser amigo de filho. Pai, mãe, vocês estão aqui, papais, vocês não são amigos dos seus filhos, vocês são pai e mãe, que é mais que amigo. Quando o pai e a mãe querem ser amigo do filho, ele vai descer um degrau e vai se nivelar as relações que os filhos têm com aqueles que eles chamam de amigos. Pai e mãe é mais que amigo, contempla muito mais do que o simples fato de ser amigo. Só que muitos pais e mamães estão terceirizando aquilo que lhes competem: a educação moral, dos valores. Isso é de vocês, e ninguém pode tirar. Não é nem da escola, a escola é para passar o conhecimento. Os valores é a família. Dona Antônia, a mãe do Carlos, foi uma mulher que se transformou. Hoje a gente vê ela em todas as redes sociais, com certeza vocês já viram. Dona Antônia, ela agora começou a viajar, ela foi na Espanha esses dias, para o lançamento do filme sobre a vida do Carlos. E todo domingo, depois do almoço, quando a gente estava lá, celebrava a missa, e depois íamos para o almoço, terminava o almoço, lá vinham os filhos, os dois, para a catequese. Quem dava a catequese? Dona Antônia. Hoje ela é a catequista dos seus filhos. Ah, detalhe, Carlos era filho único. Carlos era filho único. Dona Antônia não podia mais ter filhos. E quando Carlos morreu em 2006, 4 anos depois, isso ela testemunha, o primeiro milagre de Carlos aconteceu com ela. O primeiro milagre, pela intercessão do meu filho, aconteceu comigo. Porque 4 anos depois, aos 43 anos, ela engravidou de gêmeos. Isso é uma graça, vão fazer 13 anos esse ano. Francesca e Michele, um casalzinho. Sabe quando que eles fizeram a primeira comunhão? Com 5 anos. A coisa que eles mais gostam de fazer é ler. Toda semana, Dona Antônia dá um livro de presente para eles. A vida dos santos, todo dia, né? Depois da missa, na hora da homilia, a primeira parte quem fazia era o Michele. A vida do santo do dia. Para mim foi um grande retiro morar com eles, porque ficamos fechados ali naquele ano da pandemia, vivemos toda a quarentena ali juntos. E olha o detalhe, o mundo todo ficou sem missa, menos a família do Carlos. Ele mandou um padre do Brasil lá para dentro da casa dele, e o que nos sustentou foi a Eucaristia todos os dias. Olha que coisa, depois que a gente foi fazer a leitura, até, né, Dona Antônia? Foi Carlos. Aí depois o pessoal meio que, padre, escreve aí alguma coisa, como foi viver com a família do Carlos. Aí a gente fez um livro e demos o nome, Foi Carlos, onde a gente narra um pouquinho tudo que aconteceu em 2020. Mas para dizer, gente, ser santo é esse chamado que Deus faz a cada um, que não precisa ser canonizado, porque a santidade se faz, sobretudo, na busca da configuração com Cristo. Mesmo com os meus pecados, eu vou tomando consciência, quando eu faço esse caminho, que eu posso abraçar a santidade. E nada como na família isso acontecer. Teve um episódio que eu nunca vou esquecer. Nunca. E eu quero contar de novo aqui para vocês. Todos os dias, né, depois da missa, ou melhor, na missa,
Aí a gente fez uma brincadeira. Como estava todo mundo lá na pandemia, preso, ó, vamos fazer o seguinte, tem a capelinha dentro de casa, com o Santíssimo e tudo. Eu falei, Dona Antônia, vamos fazer o seguinte, aqui é a nossa paróquia, a paróquia Cutis. Eu sou o pároco, aí eu falei, André, o pai do Carlos, vai ser o vice-pároco. Aí eu fiz a investidura do Michele, do menino, né, Michele, em português Miguel, de coroinha, e da Francesca de leitor. Aí a nona, a vovó do Carlos, a tia e os funcionários da casa ali seriam os paroquianos. Dona Antônia, a senhora vai ser a bispa, né? Dona Antônia foi nomeada a bispa da casa, porque é a que gerencia tudo. Tá, num determinado dia, num domingo, eu sempre chegava na capela primeiro, depois chegava o pai do Carlos, e ficávamos ali um pouco de silêncio, quando escutamos uma gritaria, dos gêmeos brigando. Quando você conversa com italiano, você pensa que já está acontecendo uma briga, né? Porque a força da língua italiana é sanguínea. Então você pensa que está acontecendo uma briga, porque a mão vai, a mão vem, aquilo está. Eu descobri um jeito muito bom de conviver com os italianos, eles são gente boa. É gritar na mesma altura. Quando eles gritam também, está tudo bem se abraçando e se beijando. Porque quem vai a Roma, a algum lugar, a primeira vez na Itália, se assusta quando vê os italianos gritando, né? Pensa que eles estão com raiva de você. Não é. É a sanguinidade. E era uma gritaria, e o pai do Carlos olhou assim, levantou, ficou apavorado. Aí entra a Francesca e Michele brigando, e ela chorando e moiscando assim, olha, duas crianças italianas brigando, é um tsunami. E pá, aí o pai também entrou na briga e deu um grito, para, basta! Que é sucesso? O que está acontecendo? Aí a Francesca, Michele, não quer deixar eu fazer a primeira leitura, e eu quero fazer a primeira leitura hoje. Pronto. E o Michele, não, eu que vou fazer a primeira leitura, você faz a segunda, não, eu quero fazer a primeira. Aí o André, Padre Fábio, por favor, resolva. Eu, eita, como que eu vou entrar nessa pólvora aqui? Michele, deixa a tua irmãzinha só hoje fazer a primeira leitura. Não, eu que vou fazer a primeira leitura, mi piace fare sempre a primeira leitura. Ah, meu Deus do céu. Francesca, não. Aí depois de muito tempo, conseguiu. Michele, por favor, só hoje, deixa a tua irmã fazer a primeira leitura. Vá bem, tá bom. Ufa. Francesca, vamos, filha, teu irmão deixou você fazer a primeira leitura. Agora eu também não quero, pronto. Ai, meu Deus do céu. Pronto, conclusão, o pai faz a primeira, o salmo e a leitura, pronto, nenhum fez. Quando terminou a missa, aí lá veio o André, né, que ele é muito, muito fino, muito lorde, criação inglesa. Padre Fábio, escusa, minha filha, o que foi, André? Me desculpa, né, dizendo, me desculpa, por favor. Francesca, mas o que foi? Desculpa, por quê? Porque, André, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Como assim? Que coisa, eles brigando dentro da igreja. André, eu nunca vi isso no Brasil, duas crianças brigando para proclamar a palavra de Deus. Eu já vi crianças chorando para não ir na missa. Vi jovem falando para a mãe que detesta a missa. Isso eu já vi. Mas duas crianças brigando para proclamar a palavra de Deus, isso é inédito. Essa é a coisa mais linda do mundo. Enquanto eles estiverem brigando para proclamar a palavra de Deus, o mundo está salvo. Porque quando eles estiverem brigando para ir nas baladas da vida, aí está tudo perdido. Aí ele não tinha visto por esse lado, Padre Fábio. Pois é, meu filho, veja que coisa linda. E criança briga mesmo, mas que briga bonita, foi uma guerra santa. Onde que nós vemos isso? Nos nossos jovens, nas nossas crianças de 10 anos de idade, para querer fazer a palavra de Deus. Bom, aí a gente resolveu o problema, porque nas outras missas, aí nós fizemos uma escala. Aí eles tiveram que obedecer à escala, aí não teve mais problema. Mas para dizer, gente, o que nós oferecemos dentro da nossa casa para os nossos filhos de valores, pelos quais eles possam assumir aquilo como algo importante para a vida deles, ao ponto até de brigarem, entre aspas. E Carlos fez isso tudo com maestria, sem impor. Sem impor. E com certeza, aquele jovem belo, de 1,83 m de altura, 15 anos, riquíssimo,
na cidade de Milão, fez a opção pelo despojamento. Mas Carlo teve uma grande inspiração. Aí eu pergunto para vocês, o que os inspira para o céu? Carlo foi Francisco de Assis. São Francisco. Tanto é que o bispo de Assis disse que Carlo e Francisco, Assis faz com que Carlo e Francisco, Carlo é um outro Francisco. Ambos, cada um no seu contexto, ricos e se despojam. Hoje a família do Carlo encontrou um sentido para a sua riqueza, olhando o que Carlo fazia. No dia da missa de corpo presente do Carlo, era tanta gente vindo de todos os lugares de Milão. Dona Antônia ficou, mas de onde meu filho conhecia tanta gente? Mendigos estavam todos. Depois que a gente foi descobrir, porque o babá dele, que era mais cúmplice dele, que ia com ele para todo lugar, que Carlo todo dia antes de ir para a escola, enchia a mochila de lanche e saía distribuindo na rua de Milão. Guardava o dinheiro que ele pegava da avó, do avô, e levava na obra social dos franciscanos. Pequenos gestos, às escondidas, no sentido de que para fazer o bem eu não preciso fazer propaganda. Quem faz propaganda do bem que faz é porque tem algum interesse. Para isso tem uma classe no mundo que faz muito bem, quando faz uma coisa e mostra que faz. Não precisa dizer quem são, né? Mas para dizer, gente, a grandeza desse jovem que queria ir para o céu. Carlos não suportava a ideia nem de pensar que ele poderia ir para o inferno, porque ele nem queria ir para o purgatório. Ele desejava o céu. A minha meta é o infinito. Você que está aqui hoje nessa missa, com a sua família, o que você deseja? O céu também? O que você deseja? Porque tem gente que está condicionando a sua felicidade naquilo que elas querem ter. Eu serei feliz quando eu tiver um carro, os jovens. Eu serei feliz quando eu tiver faculdade tal, quando eu estiver ganhando dinheiro. Que pobreza. Primeiro, felicidade não é fim, é meio. Eu não tenho que ser feliz quando eu tiver dinheiro, eu tenho que ser feliz agora. Qual é o momento mais importante da nossa vida hoje? É o que eu vou ter? Não, é o que eu tenho. E o que eu tenho? E o que eu estou vivendo? Esse momento da celebração eucarística. Esse é o momento mais importante da vida de vocês, é esse. Porque o passado já foi, amanhã ninguém sabe se está vivo, e a única coisa que eu tenho de concreto é o agora. Logo eu tenho que ser feliz agora nessa Santa Missa. Quando acabar esse momento, eu vou ser feliz naquele outro momento que eu estiver vivendo. Logo a felicidade ela é construída dioturnamente no agora. Por isso, quando que eu tenho que amar? Amanhã? Quando? Quando que eu tenho que perdoar? Amanhã? Quando que eu tenho que ser feliz? Agora. Essa é a verdadeira felicidade. Ai, padre, mas eu não aguento mais. Fui visitar uma senhora, ela estava 80 anos. Padre, não aguento mais. Me dá uma bênção, eu estou cheio de dor. Dói aqui, dói ali. Eu assim, que bom. Que legal, a senhora está sentindo dor? Estou, padre, me dá uma bênção para passar. Eu, vixe, não sou médico nem analgésico não, mas que bom que a senhora está sentindo dor. Ela ficou brava. Que isso, padre? A gente chama o padre para dar uma palavra de conforto para a gente, nas dores que a gente está sentindo, e ele vem dizer que coisa bonita, que coisa boa. Sim, minha filha, quando você estiver no caixão, não vai sentir nada de dor. Eita, padre, quando a senhora morrer, não vai ter dor nenhuma. Enquanto estiver doendo, significa que a senhora está viva. Então eu quero continuar viva. Tem um ditado que diz assim: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Quando a gente tem uma dor, se você focar nela, ela vai doer mais. Você vai ficar incomodado. Porque nós temos dores crônicas, quem que não tem?
Quando você está conversando, batendo papo aqui na missa, enquanto o Padre Cristo dá uma risada gostosa e etc., você nem lembra da dor. Ou seja, porque você aceitou. Agora, separar e lembrar dela, ela vai doer mais. E é inevitável. Eu fui no médico, fiz lá, vi, está cheio de bico de periquito na minha coluna. O médico falou, padre, está cheio de bico de periquito, vamos cuidar para não virar de papagaio. Mas tem gente que já está de tucano. Eu estou cuidando, virei ciclista, pedalo 50, 80 quilômetros por semana. Cada pedalada é 50. Me fez um bem para caramba, aí fiz a ressonância, está lá, de periquito ainda. Ou seja, gente, o corpo precisa morrer. O corpo precisa morrer. É necessário morrer. Façamos como São Francisco. Chamamos a morte de irmã. Carlo adoeceu na segunda, foi internado na terça e morreu na quinta. Em 3 dias, uma leucemia fulminante. E os médicos sabiam que doía muito aquele tipo de leucemia, porque estava acontecendo meio que um derrame em todas as suas veias explodindo. Começou pelas pernas até chegar ao derrame cerebral. E os médicos entravam e perguntavam, Carlos, está doendo? Você está sentindo dor? Sabe o que ele dizia? O Papa está sofrendo mais do que eu. Eu ofereço pelo Papa. Gente, que transcendência. Às vezes nós amanhecemos com a dor no fio do cabelo, já estamos dando patada em todo mundo. Com enxaqueca. Por que nós não ressignificamos as nossas dores? Isso muitas vezes significa falta de fé.